Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do nosso Manutenção em Ação, tá? E hoje o tema é lindo, né? Planejamento de grande parada. Para quem não me conhece, né? Eu sou Jonatas Mendes, mas não vou me apresentar completamente hoje porque eu já sou figurinha repetida aqui com essa turma, né? Então tô sempre junto aqui com o pessoal do Manutenção em Ação, com o Melvin, e hoje nós vamos falar de assunto top, top, top mesmo, planejamento de grande parada, que quase ninguém fala, né? Será por quê, hein? Podíamos colocar essa perguntinha, por que que ninguém fala tanto de planejamento de grandes paradas? Mas vamos abordar isso aqui nos nossos temas, tá? Então vamos lá. Ó, eu sei, eu preciso falar isso aqui nesse momento. Para você que está chegando aí agora, já está na live, já está aqui acompanhando a gente, tá curioso porque já rodamos aí há uns 2 dias atrás, hoje também, falando que o tema seria esse. E como tem pouco assunto, né, na internet para falar sobre planejamento de grande parada, tem certeza que tá bombando aqui. Então vamos falar sobre isso. Ó, detalhe. Você que está aí no YouTube, pega aí, não vou nem explicar como é que faz aí no YouTube para compartilhar o link dessa live. Manda para quem tem interesse, não importa se é o pessoal de manutenção, não importa se é o pessoal da administração, se é o pessoal da engenharia, não importa, tá? Para quem você acha que isso deve ser interessante, que está relacionado ali àquela questão que gosta de falar de manutenção, não importa. Pega aí o link, compartilha. Se você que está aí no LinkedIn, né? Compartilha diretamente aí, não precisa copiar o link. Se quiser copiar, pode também, não tem problema. Mas se quiser mandar direto, já manda. Enquanto isso, nós vamos falando um pouquinho aqui da minha experiência, tá? Deixa eu trocar de telinha aqui. Hoje nós vamos fazer a live toda no quadro branco, né? Geralmente eu trago alguma coisa mais tecnológica, hoje não, hoje vai ser no quadro branco e eu vou mostrar exemplos aqui, vou mostrar planilhas, tá? Para que vocês tenham uma noção muito boa de como isso acontece. E por que que eu posso falar com propriedade no planejamento de grande parada? Eu já fui planejador de rotina e planejador de grande parada. E qual é, de fato, a principal diferença entre eles? É um tema muito interessante que a gente pode abordar aqui, né? Então já vou até tratar aqui, ó, qual era a definição e as diferenças sobre a rotina, tá? Deixa eu colocar aqui para a gente ir tratando isso, tá? Definição e diferenças da rotina. Primeiro, né, eu já fui planejador de manutenção de mineração, de forno, de alto forno, já fui planejador de moagens de cimento, ensacadeiras, e todos eles têm o que a gente chama de grande parada, tá? E aí, qual é a grande diferença? Qual é a diferença entre um planejamento de rotina e um planejamento de grande parada? A rotina, você gira aquele PDCA muito tranquilo. Então você tem as demandas vindo da inspeção, vindo das preventivas, você trata aquilo ali dentro de uma reunião de programação, faz o planejamento disso aqui, faz a programação e manda para executar e depois vê se aquilo foi executado. O PDCA girando na rotina, isso não vai mudar, tá? Não vai mudar, seja para essa semana, seja para a próxima, seja daqui a 15 dias, depende de como for a rotina de você de manutenção ou de planejamento e controle de manutenção aí dentro da sua empresa, tá bom? Já para a grande parada, ela se assemelha muito mais com o gerenciamento de projeto. Afinal, ela tem início, meio e fim. E até há controvérsias nesse início, porque o planejamento de uma grande parada se inicia muito antes, mas muito antes da execução dela. Até porque as atividades que serão executadas numa grande parada geralmente não dá para ser feito numa rotina, por dois motivos. Precisa de uma mão de obra, um efetivo muito maior, ou um serviço, né, que seja contratado, ou principalmente por causa de um equipamento que precisa de uma maior demanda para que ele para que execute aquela manutenção. Falei dois, mas trata material e serviço como contratado, ou tempo do dispositivo como um segundo item aí, tá bom? Então essa é uma grande diferença aí em relação às grandes paradas e a uma manutenção de planejamento de rotina, tá bom? Tratem isso dessa forma. Então, grande parada, quando alguém comentar para você, mas qual é a diferença? Então, não, a grande parada geralmente é um gerenciamento de um projeto. Início, meio e fim, e eu preciso tratar isso com uma definição muito maior, um critério muito maior. Afinal, na rotina, se você deixa de executar uma atividade,
há uma segunda oportunidade para que você faça isso, seja na próxima semana, depende do seu cronograma, tá? Agora, em relação a grandes paradas, isso não vai acontecer. Se você deixou de fazer aquela manutenção que era tão importante, que demandava um tempo muito maior de horas para que isso seja executado, você vai executar quando? Na próxima grande parada. Pode ser que não dê tempo, porque você vai parar seu equipamento por uma corretiva e isso não é legal, tá bom? Vamos lá, e aí, Jonathan? Como é que eu faço para começar a programar uma grande parada? Ou melhor dizendo, né? Para fazer um planejamento de uma grande parada. Eu vou até mudar isso aqui, que eu coloquei aqui planejamento de grande parada, mas é planejamento ou gerenciamento. Ou gerenciamento. Deixa eu tirar isso de caixa alta, pô, tá bem feio aqui. Ou gerenciamento, tá? De uma grande parada, tá? Por quê? Nós não vamos tratar só de um planejamento aqui. Nós vamos tratar de um planejamento, nós vamos tratar de uma programação, nós vamos tratar de todas as interfaces possíveis que acontecem numa grande parada, nós vamos tratar de custo e depois fazer esse fechamento total aqui, tá bom? Vamos continuando aqui. A definição, então, eu já comentei. A definição da grande parada, ela se assemelha muito mais a um gerenciamento de projeto. Beleza? Perfeito. E qual é o próximo item que a gente deve tratar? Vamos tratar aqui da preparação macro, tá? Então vamos colocar aqui, ó, número 1, preparação macro. E o que é isso, Jonathan? O que você pode falar em relação a isso? A preparação macro, você não precisa ir aos detalhes de todo esse planejamento. Você precisa de algumas definições de quando será a sua parada. E olha só que detalhe interessante, né? Essa definição, geralmente, pode estar alinhada, inclusive, lá com o orçamento da empresa, tá? Então, quando você está preparando o planejamento ou o orçamento do próximo ano da empresa, provavelmente ali já vão estar num alinhamento gerencial de quando serão suas grandes paradas, tá? E essa parada, ela pode ser alinhada, né, juntamente com a sua demanda de produção, se ela vai ser uma parada de origem ou de tempo, né? Deixa eu colocar aqui, ó, trimestral, ela pode ser semestral ou anual, uma data prevista. Porque isso, ao longo do tempo, isso pode mudar, principalmente com as demandas de produção. Se você tem uma produção muito alta naquela época em que a sua grande parada está prevista, pode ser que isso antecipe ou atrase. Ou vamos dar um outro exemplo ao extremo. Imagine só em que você tem a sua grande parada já preparada, todos os seus itens e aprovisionamentos de recursos, materiais, serviços, né, mão de obra já estão ali e de repente há uma sinalização por parte do pessoal seu de preditiva ou de manutenção que pode haver uma quebra e isso não seria legal. Então você pode de fato antecipar a sua grande parada, mesmo que ainda em caráter preventivo, porque afinal o seu equipamento ainda não quebrou, mas isso pode acontecer, tá? Não tem problema. Por isso que eu coloquei aqui que é uma data prevista, tá? Então nessa preparação macro é isso que você vai avaliar. O que é aquele maior de grande impacto, né, que pode acontecer a nível de custo que você vai trocar. E aí, a sua grande parada, como eu disse anteriormente, pode ser de uma área, tá? Não necessariamente de um só equipamento. Mas se for só de um equipamento, a aplicação é exatamente igual. Não muda absolutamente nada. Perfeito? Tranquilo até aqui? Vamos tocando aqui. E aí, olha, eu até iniciei, né, a live, não falei, mas vamos lá, já tá tanto costume. Cara, quem tá chegando aí agora, ou quem já estava aí, coloca o nome, coloca a cidade da onde está falando, eu sempre esqueço, tá? Início das lives, eu sempre... E é tão legal você ver da onde que o pessoal tá falando. Tem gente de outros estados, até de outros países. Tem a galera de Angola que, cara, direto tá aí, tá bom? Me perdoe pelo equívoco, mas toca aí, senta o dedo aí. Coloca aí a questão da onde você tá assistindo essa live, qual que é a sua cidade, se quiser colocar o país, claro, se a gente tiver do Brasil, fora do país, tranquilo, não tem problema, tá? Show de bola? Esqueci aqui, me perdoem, mas continua aí e eu volto pra cá. Beleza. Uma vez que eu já tenho a definição dessa data,
eu já tenho aqueles principais itens em que eu posso trocar, não necessariamente é um planejado, não necessariamente vai ser um realizado, porque o realizado vocês vão ver inicialmente a hora que eu tratar lá na organização dessas tarefas e dessas atividades de troca ou principalmente de manutenção que eu estiver tratando em relação a uma planilha. Então nós vamos para uma preparação específica, tá? Após dessas definições, aí sim eu já venho com ela aqui, ó, preparação específica. O que é isso? Uma vez que eu já tenho essa definição de grandes paradas, né? Eu preciso promover as minhas reuniões. E aí é que é gostoso, tá? Porque aí o pau quebra. Logicamente, essa aí e essas reuniões com que eu vou envolver o pessoal, logicamente, de manutenção, estamos juntos lá, né? O pessoal de produção, suprimentos, segurança, portaria, célula fiscal, todo mundo que eu tenho interface em uma grande parada, eu preciso envolver essa galera. Você sabe por quê? Já aconteceu comigo e não é bom, tá? Não é gostoso. Imagina só. Nós vamos ver aqui no finalzinho, né? O dimensionamento de mão de obra. Imagine que eu tenho numa parada aí, sei lá, eu vou aumentar o efetivo em 200 pessoas. Essas 200 pessoas vão chegar que dia? No início da parada, né? E aí é tudo tranquilo para a portaria receber 200 pessoas a mais do seu efetivo. Aqui, eu nem coloquei aqui suprimentos, mas dentro de suprimentos aqui poderia ter aqui o pessoal da onde, ó? Restaurante, né? Poderia ter também, tá? E aí, o seu restaurante aceita esse efetivo? E aí, me explica aí. O pessoal de segurança do trabalho, e aí, como é que tá? Vai receber? Já tem treinamento dessas pessoas? Então você faz isso, você faz as reuniões de rotinas a cada 15 dias, 20 dias, depende se a sua parada está numa distância muito longa e, logicamente, né, se a sua parada de fato é uma grande parada, acima de 10 dias, 15 dias, 20 dias. Se você quiser dar essa tratativa para uma parada de 2 dias, você que roda 24 horas e que não pode ter o equipamento parado, é a mesma coisa, não muda. Envolva todo mundo que há interfaces, tá? E vocês vão ver, ó, que essa interface aqui, ó, dá muito trabalho. Essa interface aqui, ó, você tem que estar junto com ela o tempo todo. Manutenção e produção tem que estar juntinho, tá? Segurança. Não tem nada mais importante numa parada que você entrar, fazer todas as manutenções e, principalmente, não ter nenhum problema com segurança, não machucar ninguém, não tem nenhum problema com o meio ambiente. Oh, top demais. Não coloquei aqui, ó. Poxa, vamos incluir aqui também. Meio ambiente. Opa, aqui, meio ambiente. Também, tá bom? Então, o pessoal tem que estar todo mundo envolvido. Promova essas reuniões. De quanto tempo, Jonathan? Não sei. A cada 15 dias? Depende muito, tá? Você é que vai escolher esse time. Porque se você também colocar uma reunião a cada 2 dias, cara, não faz sentido. Moça, não faz sentido. Uma vez que, senão você saiu com definições, né, do seu plano de ação de dentro dessas reuniões, e aí você não deu nem tempo de tratar, você já está dentro de uma outra reunião. Desculpe o termo aqui, mas vai estar perdendo é tempo, tá? Então, trace uma linha, né, de temporal de reuniões, peça, traga os resultados na reunião seguinte, peça o resultado daquilo que foi solicitado no plano de ação. Já criaram um cronograma de segurança para fazer os treinamentos de integração dessas 200 pessoas? Portaria, tem crachá para receber essas 200 pessoas? Célula fiscal, eu vou entrar nota fiscal, você tem gente para receber? Eu vou trabalhar 24 horas, vocês têm pessoas 24 horas para atender? Suprimentos aqui, ó, almoxarifado, tá? Suprimentos aqui, inclua compras e também almoxarifado. Vocês conseguem me atender isso a nível de pessoas? Vocês precisam de contratar uma pessoa externa? Tá vendo que são detalhes que você não pode tratar ali em cima da hora de uma grande parada? Você tem que tratar isso com antecedência, tá bom? Afinal, alguns setores, né, de suprimentos, às vezes demoram dias, semanas, talvez até meses para colocar um recurso. Se for um material importado, aí, cara, é semestres, tá? Vou falar disso aqui um pouquinho mais para frente, a hora que eu estiver falando das interfaces. Vamos lá. Item 2. O que nós precisamos fazer? Levantamento das atividades. Deixa eu colocar aqui, ó. Levantamento das atividades de manutenção.
inspetores de elétrica, mecânica, preditiva, analisar o backlog e a parada anterior. Tá bom, então olha só. Lembra que eu falei que a grande parada começa muito antes? Então, o seu inspetor de rotina, né? Ele tá ali fazendo as inspeções deles, correndo toda a área, seja de mecânica, elétrica, preditiva, e eles estão fazendo os levantamentos dessas atividades. Algumas das atividades demandam um tempo tão grande que ele não vai falar para você, ah, Jonathan, essa atividade aqui é uma atividade para grande parada, mas você já sabe, porque você não consegue parar seu equipamento mais de 8 horas, 10 horas dentro da rotina, né? Então você já coloca aquela atividade e já informa para ele que é uma atividade de grandes paradas. Se você tem um software de manutenção, e nós temos aqui o Melvin, coloca lá na característica dessa ordem de serviço de grande parada, porque depois na hora de você fazer um filtro dessas OS, eu vou mostrar uma planilha. Aliás, podemos até tratar aqui agora já de uma vez, né? Vou mostrar para você aqui, ó, em uma planilha, né, do seu backlog, você pode colocar uma característica aqui, que ela é uma atividade de grande parada, tá bom? Não tem problema. Tenha uma forma de organizar o seu backlog, seja pelo sistema, seja uma planilha de Excel, não importa, tá? Olha que planilha simples, né? Tenho aqui o responsável, o número da ordem de serviço, a data programada, mas aí essa data programada pode estar atrelada ou não à atividade que você vai fazer, porque o que importa é o cronograma dessa grande parada, e eu vou mostrar aqui, nós estamos falando apenas de uma planilha para controlar o seu backlog, tá bom? O tag do equipamento, a especialidade, o que é para fazer, de fato, tá bom? O solicitante e a prioridade. Olha, reparem que para essa grande parada eu tenho muitas. Deixa eu aumentar aqui, dar um zoom aqui, ó. Eu tenho muitas atividades que têm um caráter crítico, tá bom? E, logicamente, o status dessa OS, né? Se ela está aberta, se ela está guardando algum material, e nós vamos tratar isso ali a hora que a gente estiver fazendo da interface de suprimentos, tá bom? O mais importante disso aqui, se você tem um software de manutenção ou não, tem uma forma de controlar suas ordens de serviço ou as tarefas que de fato você vai executar nessa grande parada. E tique ela, coloca uma etiqueta como ela é uma ordem de grande parada, tá bom? Legal? Essa minha planilha aqui, ó, eu posso filtrar aqui, ó, tudo que é de elétrica, tudo que é de mecânica. Deixa eu colocar aqui, ó, tava mecânica, eu vou colocar elétrica, vim aqui gerar relatório, trouxe todas as minhas atividades elétricas. É um Excel básico, tá bom? Tudo tranquilo, é a sua interface mais bonitinha para que você consiga apresentar isso em reunião a hora que você estiver tratando todas as interfaces, tá bom? O mais importante é isso. Beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, levantamento das atividades de manutenção. Controle seu backlog. Perfeito? Top! Controlou seu backlog, tá ali tudo demandado dentro da planilha ali. Vamos lá, vamos passar para o próximo passo para a gente não demandar muito aqui. Lembra que eu falei, olha, nesse tópico aqui, nós estamos falando das atividades de manutenção. Mas quem que nós temos que ficar atento também? Nós temos que ficar atento com as atividades de produção. Eu falei que a gente precisa estar alinhado com essa galera, né? A gente precisa ficar junto com essa turma aqui. Afinal, se a gente está recuperando o equipamento, resgatando a originalidade dele numa grande parada, é para atender quem? É o nosso principal cliente, né? Dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, dentro de qualquer setor. É o pessoal da produção. É quem vai entregar ali um produto principal para que a gente consiga fazer a venda. Afinal, nós não estamos aqui dentro de uma indústria para fazer, ou melhor, para entregar manutenção como um valor, e sim, de fato, como algo que vai agregar ao valor, ao produto final, trazendo sim, de fato, valor para a empresa, tá bom? Top demais? Então, olha, prestem atenção, procure, peça o cronograma das atividades, ou pelo menos as atividades que você precisa incluir no seu cronograma, afinal, você precisa fazer essas interfaces. Eu vou falar aqui, ó, qual que é o próximo item que a gente precisa tratar? Definição das principais atividades e o caminho crítico. Repare que num cronograma temporal, né, ou melhor dizendo, horizontal ou até vertical, nós precisamos dessa definição das principais atividades e o caminho crítico. Ele é muito importante. E eu já vou abrir aqui, ó, um cronograma macro para que a gente tenha uma noção. Ó. Olha só, esse aqui é um cronograma macro básico, não importa, tá?
Estou falando que é de forno, mas pode ser de uma moagem, de uma mineração, de uma ensacadeira, ou enfim, não importa. De uma linha de produção, tá? Uma linha de produção automotiva, não tem problema. Você sabe que na linha de produção automotiva, geralmente lá no final do ano, dá férias coletivas pra galera, e ali você vai traçar o seu planejamento da grande parada para que você resgate a originalidade dos equipamentos, né? Então vamos lá, ó. Então trate, olha, repare que essa linha em vermelho aqui, ó, é o que sinaliza para a gente o nosso caminho crítico. Agora, olha que interessante. Na verdade, o nosso caminho crítico, opa, aí, ó, o nosso caminho crítico vinha aqui embaixo, tá bom? A parte azul é o planejado e a parte a parte cinza aqui, ó, meio acinzentado, né? É o realizado, né? Então, o nosso caminho crítico vinha até aqui embaixo, ó, e se encerrava nessa parte, mas depois tomou uma proporção por causa da execução, seguindo um outro caminho, tá vendo, ó? Por quê? Porque houve atrasos, tá? Então, o caminho crítico planejado é um, mas o realizado pode ser outro. Tome cuidado, tá? E a definição de caminho crítico é o seu caminho mais longo e breve que você precisa chegar dentro daquele diagrama de tempo que você determinou para sua parada, tá? Se são 15 dias, você logicamente vai organizar todas as suas tarefas que você precisa fazer dentro daquilo ali e determinar. A hora que eu estiver mostrando um pouquinho de como fazer o dimensionamento da equipe, talvez fique mais claro para vocês. E aí, esse caminho crítico são tarefas importantíssimas que, se saírem ali um pouquinho da risca ali, vai te causar um atraso lá no seu cronograma final, tá bom? Aqui está numa planilha de Excel também, mas poderia fazer tranquilamente no Project, poderia fazer no software de manutenção, poderia fazer aonde vocês quiserem, tá bom? O importante é vocês ter um visual, ter um geral, ter um macro cronograma aqui, ó, na linha temporal aqui em cima, ó, para que vocês tenham uma noção e, logicamente, vir atualizando e aí também a definição é de vocês. Se for uma parada pequena, 5, 10, 15 dias, aconselho que faça essa atualização diária. Se for uma parada mensal, aí pode ser a cada uma parada de 30 dias, aí pode ser a cada 2, 3, talvez até 4 dias. Mais que isso eu não aconselho. Não se perca naquilo, principalmente você, a que está alinhado ali com a parte mais de planejamento, isso tem que estar nas suas mãos, porque geralmente o pessoal vai perguntar, como é que está o cronograma? Né? E aí você precisa dar uma resposta, precisa dar um retorno quase que imediato. Então, se possível, faça reuniões com seus supervisores de manutenção, de produção, para saber como é que está o andamento dessas atividades e vá atualizando esse cronograma macro bem praticamente online, tá? Vamos lá. Continuando aqui, você definindo, né, essas principais atividades e o caminho crítico da sua grande parada, já te dá muito no que fazer, principalmente na parte de planejamento, né? Primeira coisa que você vai fazer, e aí eu te aconselho, logicamente, depois que você já levantou essas atividades, é a parte de planejamento. Faça o levantamento dos materiais, tá? Principalmente das atividades críticas. Você sabe por quê? Se foi definido, talvez até no orçamento do ano anterior, quais eram as suas principais atividades, você já validou na sua primeira reunião, junto com a turma lá, todinha lá, né? E aí não chegou material na data que você queria, cara, tiro no pé. Você já vai ser taxado cara, aquele planejador lá tá com nada não, tá? Faz reunião pra caramba, mas na prática não tá executando bem. Não é assim que acontece? Pois é, então tomem muito cuidado com isso, tá? Na boa, tomem muito cuidado. Pegue as principais atividades, coloca ela lá na planilhinha bonitinha. Já vou até abrir aqui para vocês aqui, ó. Interface, manutenção e suprimentos. Muito importante, tá? Peguem lá, ó, todas as suas atividades principais, coloque o número da OS, o tag do equipamento, deixa eu aumentar aqui, né? Coloque lá, ó, coloque o solicitante, coloca o número da OS, coloca a posição operacional, que na verdade aqui, ó, o tag, né? A maioria das pessoas consegue o tag do equipamento, né? Coloca aqui é um nome, tá? Importante, às vezes algumas pessoas já conhecem muito bem por causa do tag, né? Mas coloca o nome do equipamento. E aí, ó, o que fazer? Qual material que você vai utilizar?
qual que é o código do material, a quantidade, deixa eu mudar aqui mais um pouquinho para frente, a data, solicitação da compra. Pegar aqui, ó, só uma ideia, tá? Isso aqui é uma planilhazinha que vocês podem... Deixa eu ocultar esse cara aqui, ó, só para ficar melhor pra gente, ó. Solicitação da compra, né? Você já colocou a solicitação da compra para os suprimentos. E aí eu vou mostrar para vocês por que é importante ter isso tudo na mão, tá? A data da solicitação, quem é o comprador, é o João, é o Beto, é o Juscelino, é o Everaldo, o número do pedido de compra que o pessoal de suprimentos retornou para você, caso tenha. Você sabe por quê? Porque quando você vai ligar para suprimentos e a interface, não está na hora de falar de interface, tá? Eu ia falar lá na frente, mas já vou tocar aqui. O importante é vocês assimilarem tudo o que precisa fazer num detalhe muito importante que eu estou falando aqui de aprovisionar os materiais, serviços, né, os recursos, tá? E aí, quando você vai fazer, né, um follow-up, né, famoso follow-up, né, e aí você fala assim, ó, fulano, eu tô com a SC X, Y e Z, como é que tá o follow-up dela? Aí o cara falou assim, ó, eu já coloquei PC. Tá bom, então, e como é que tá o PC? Então você já perdeu ali. Quando o cara fala com você que ele já colocou o PC, significa que ele acha que você não sabe, tá? Mas você sabe. Então quando você já chegar para ele, você já nem fala assim, ô fulano, como é que tá a situação da SC tal? Não, você já fala para ele, fulano, como é que tá o pedido? Aqui lá você falou que ia chegar na data tal, mas já chegou? Não chegou? E aí? E se você já tem, ó, se já chegou, você já tem a validação. E outra coisa, detalhe importante, não vai só simplesmente com que o pessoal do compras fala para você para... Ah, não, o material chegou aí no almoxarifado. Não, de fato, só coloca o material entregue quando isso de fato estiver lá no almoxarifado. E aí vai lá e confere, tá? Porque depois, numa situação em que esse material não chegou, mas você colocou na sua planilha que o material foi entregue, e aí depois o pessoal vai te perguntar, mas você não conferiu, não? Tá bom, se você não tiver tempo de conferir, peça alguém para conferir. Mas peça alguém de confiança. Afinal, cara, você está fazendo o gerenciamento dessa grande parada. E você não pode dar mole, não. Deu mole, vai voltar para você, tá? Então é isso. Pegue esses parâmetros aqui, trace isso aqui, ó. Separe uma coluna para serviços, né? A minha planilhinha aqui, por exemplo, ó, ela trata aqui, ó, se tiver PC, serviço contratado. Se não tiver PC, aguardando contratação. Eu posso ter um outro aqui aguardando informações solicitante. Separe os materiais de serviço para ficar uma tratativa muito melhor, tá bom? Então, fique muito atento em relação a isso. O pessoal gosta muito, né? Faça gráficos para você analisar as entregas, se a entrega está atrasada e tudo. Como é que está a condição? Seus materiais, né? E total de itens que você pediu para os suprimentos. Itens com pedidos de compra, né? Acabamos de falar para você tratar com suprimentos, né? Itens sem pedidos, né? Então você lá, em uma das suas reuniões de rotina, aí você mostra isso aqui. Aí o cara dá até Royug lá, né? Dentro da sala de reunião. Mas tem isso tudo sem pedido de compra? Não é possível. Opa, mas espera aí. Tem 3 solicitações não aprovadas. E aí o seu gerente vai falar assim, mas eu deixei sem aprovar, Jonatas? Falei, sim, é porque a gente colocou SC agora, né? Mas mentira, tem 2 semanas que tá lá e o cara não entrou no pedido, no seu sistema, no seu RP e não aprovou, né? Então isso acontece. Aí você dá aquele miguezinho, aí o cara vai lá logo depois da reunião e aprova. Vejam só a importância das reuniões de rotinas, né? Olha só que interessante. De novo, a ideia aqui é uma planilha para controlar os materiais e serviços, mas pode ser no seu sistema, pode ser aonde você quiser, tá bom? Então aqui, ó, levantamento de materiais, atividades críticas secundárias, tá? Compra spot, que são tudo aquilo. Compra spot são todos aqueles materiais que você não tem numa rotina do almoxarifado, que o pessoal chama de ressuprimento automático, tá bom? Logicamente, eu ainda fazia o seguinte: eu pegava o histórico de utilização de materiais de ressuprimento de uma parada anterior, caso você tenha. Se você não tiver, não tem jeito, né? Caso você não tenha, e informa ao setor de suprimentos que naquela data eu vou ter uma utilização prevista desses materiais de estoque. Sugiro aumentar o ressuprimento para que não falte na minha grande parada, tá bom? Show de bola? Dá foco nas atividades principais, mas não esqueça das secundárias. Isso é muito importante, tá bom? Alinhado a tudo isso que eu já acabei de falar, olha só o que nós temos aqui. Nós temos as contratações dos serviços, beleza?
Não deixem de fazer isso aqui. Inclusive, na nossa planilha, a gente contrata lá também, pega o levantamento dos serviços, atividades críticas, secundárias e contratações direcionadas. O que que é isso? É aquele serviço tão específico, que só pode ser daquele fornecedor. Geralmente, isso demora. Geralmente não tem, os caras, a mão de obra especializada vai estar demandada. Então já começa a correr atrás disso com um prazo muito maior de antecedência, tá bom? Beleza? Vamos lá. Olha só que detalhe interessante até aqui, tá? Vou recapitular aqui, ó. Nós já falamos, né, de toda a parte inicial, o que é as definições de uma grande parada. Nós fizemos aqui, ó, a preparação específica. Então você já tem lá as suas ordens de serviço com o seu HH definido. Se você não tiver, não tem problema. Olha, o que que nós vamos fazer, ó? Você pega aqui, ó, todas as suas atividades, o tag do equipamento, a ordem de serviço, e aí você define, né, o que fazer, a natureza, né? Então você pode vir aqui, ó, filtrar aqui, se imagine que você pegou um tempo aí com o pessoal da elétrica, tá? Pega essas atividades elétricas, trata ela, quem vai ser o responsável disso na parada, tá bom? Se vai ter uma empresa terceira para isso, eu vou ensinar já já como é que faz esse cálculo dessa empresa terceira. Se precisa criar o S ou não, tá? Logicamente, eu espero, o mundo ideal, o mundo perfeito, é aquele em que o inspetor já trouxe essa demanda e isso já está rodando lá no sistema e você já ticou ela como grande parada, tá? Mas pode acontecer uma demanda ali na hora que você está conversando com o supervisor, ele fala assim, nossa, lembrei aqui, preciso de fazer isso, né? Principalmente aquele inspetor, aquele supervisor que é mais experiente, e aí é até importante você colocar também o inspetor nesse momento dentro da sala, de elétrica, com o supervisor de elétrica, para que você trate isso, tá? Se vai precisar de um material, a quantidade, coloca o número da SC, e aí essas informações aqui, tudo você já vai ter lá naquela outra planilha ou no seu próprio sistema, tá? E aqui, ó, mão de obra estimada e duração. Nisso aqui, não tem nenhuma aqui da elétrica, mas deixa eu pegar aqui as outras aqui, ó, e vamos pegar uma que tem aqui, ó. Tá bom? Deixa eu dar um zoom aqui. Então, a mão de obra estimada são 6 pessoas durante 24 horas nessa troca de carga completa de filtros de manga aqui, tá? Então, olha para você ver que HH gigante aqui que eu tenho só nessa demanda aqui, ó. 6 dias, ó, a mão de obra de 6 pessoas durante 24 horas, só aqui são 144 HH. Para quem não sabe o que é HH, é homem-hora, é a quantidade de homens ou profissionais, né? Pode ter mulher também, né, pô? Senão já já o pessoal vai falar assim, não adianta só fala de homem. Não, pode ter homem, mulheres, profissionais, né? Qualquer tipo. Não, não importa pra gente o gênero, né? Profissionais de manutenção que vão fazer aqui essa manutenção. Perfeito? As mulheres estão dominando o mundo, tá, gente? Toca o pau aqui, vamos lá, seguida aqui. O que mais nós vamos tratar numa grande parada, né? Nós falamos bastante de mão de obra. Vamos tratar mão de obra aqui? Vamos lá. Vamos mudar o tópico aqui e tratar mão de obra. Perfeito. Olha só que excelente, tá? Nós já temos o HH definido. Como é que a gente fez isso? Pegou todas as tarefas que vão ser executadas na grande parada, sabemos a quantidade de pessoas através dos supervisores e inspetores, sabemos o tempo previsto para execução dessa tarefa. Jonathan, tem que ser certinho? Essa é uma pergunta que vocês precisam fazer. Cara, não tem jeito, tá? Não tem jeito de ser exatamente o tempo que você precisa para executar aquela tarefa. Você viu que naquele exemplo que eu mostrei na planilha aqui, ó, 24 horas, né, para executar essa tarefa, mas essa tarefa pode antecipar um pouquinho, pode atrasar um pouquinho, é ter uma noção, ter uma ideia macro em relação àquilo que você precisa para executar essa tarefa. O mais importante é você delimitar esse previsto, porque isso vai ser muito importante para agora. Olha só, levantamento de mão de obra própria, tá? Então tá, quantas pessoas eu tenho disponível para essa parada? 10 pessoas. Seja, deixa eu tirar a caixa alta aqui. Vamos colocar aqui, na verdade, 10 profissionais, tá? Desses 10 profissionais, eu tenho, sei lá, 7 mecânicos e tenho também mais 3 eletricistas, tá?
E aí, aqui nesse momento, eu estou falando de pessoas que vão, de fato, executar aquelas ordens de serviço, tá? Não adianta você colocar o efetivo de planejamento aqui agora, não adianta você colocar seus supervisores, os seus inspetores, eles vão até auxiliar você na execução lá, mas eles não vão executar, tá bom? Então, prestem bem atenção nessa questão aqui. 3 eletricistas, tá? Então, é muito importante você definir isso aqui. Por quê? Você precisa disso aqui para fazer o levantamento da sua mão de obra terceiro aqui, tá bom? Olha só que interessante. Vamos lá, vamos dar um exemplo prático aqui, ó. Nós temos uma parada de 15 dias, tempo de parada 15 dias, sendo 10 horas por dia, que dá um total de 150 horas, tá bom? Então aqui nós não vamos rodar 24 horas, perfeito? Alinhados? Se fosse 24 horas, seria 15 dias, sendo 24 horas. Aí teríamos o total aqui em horas de paradas, tá? Horas de parada, beleza? Show de bola? Imagine que seu HH de ordem de serviço dá um total de, sei lá, vamos colocar aqui 2.300, mas poderia ser 2.500, sei lá. Não, vamos pôr aqui um número 2.700 HH. Então, para executar todas as atividades que eu preciso, eu tenho 2.700 HH. Porém, eu tenho apenas 150 horas. Não foi isso que a gente combinou? Meu tempo de parada são 150 horas. E aqui eu tenho 2.700 HH. Show de bola, tá? Lindo, maravilhoso. Mas e aí, Jonathan? Como é que eu faço para fazer isso aqui, ó? Levantamento de terceiro. Vou até tirar ele daqui e vou jogar aqui para baixo aqui, ó. Para fazer o levantamento de terceiro, primeiramente você precisava saber os profissionais que você tem. Próprios, tá? Profissionais próprios. Fechou? Tranquilo? Vamos lá. Simples, tá? Continha de padaria. E o pessoal fica puto. Eu conheço o planejador que não sabe fazer isso, tá? Vamos lá. Olha lá o que nós precisamos fazer. Nós precisamos pegar aqui o total. Ó, a conta é, tá? Vamos colocar aqui, ó. Conta. O efetivo contratado vai ser o seguinte. Primeira coisa, quantas pessoas eu tenho já está definido aqui em cima aqui, né? Então nós vamos pegar aqui agora, ó, total de homem-hora dividido pelo total de horas da paradas, tá? Isso vai determinar quantos profissionais a gente vai precisar. Então vamos lá. Efetivo vai ser igual a HH. Vou colocar aqui, ó. HH minúsculo, né? H maiúsculo de homem, hora, né? O profissional, né? Vamos tipo de mudar para P, né? Fica falando homem hora, né? De P, de profissional por hora. Isso das OS, tá? Dividido pelo tempo da parada. Perfeito? Então, vamos fazer essa conta aqui juntos aqui? Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Então, o efetivo vai ser igual. Quanto que nós temos de HH de manutenção, de OS, ó? Vamos lá aqui, ó, de OS. 2.700. 2.700 H maiúsculo com H. Dividido por tempo de parada. Qual é o tempo de parada? 15 dias durante 10 horas por dia, tá? Não vou rodar 24 horas. De novo, 150 horas. 150 horas, que é um H minúsculo. Isso vai dar quanto? Ó, vamos lá. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Essa conta aqui, logicamente, eu não tinha feito, porque aqui é na prática, garoto. 2.700 dividido por 150. Olha que interessante. Deu o número exato, tá? 18 profissionais eu preciso para executar, sem escrever errado, né? Profissionais para executar a parada. 18 profissionais para executar
a parada, tá? Beleza? Quando eu falo executar a parada, logicamente executar as ordens de manutenção da parada. Show de bola, legal demais, né, Jonathan? E aí? Tá bom. Agora, tá simples, né? Se o efetivo são 18 e eu tenho 10 próprios, pronto, eu preciso contratar 8 colaboradores terceiros. E aí, alguém já deve estar falando assim, ó. Alguém já deve estar falando assim, tá bom, Jonathan, como é que eu faço para definir se esses 8 colaboradores são elétrica ou mecânica? A tratativa é a mesma, galera. Se você tem as ordens de serviço, é só você separar o seu HH para mecânica, o seu HH para elétrica. Não tem problema, tá bom? Então, você, logicamente, já tem o seu, mão de obra. A sua mão de obra você vai ter para essa parada com 2.700 HH, com 150 horas de parada, 10 profissionais próprio e 8 terceiros, tá? E eu vou te falar, muitas das vezes esse terceiro agrega tanto, que às vezes os caras nem saem. Vem para fazer a grande parada e continua tocando pau com a gente aí. Pessoal, tá entendido até aqui? Dá um joinha aí, dá um joinha aí. Outra coisa, né? Nós falando de backlog, tô vendo aqui, ó. A produção já me falou aqui no fonezinho aqui, ó. Eu tenho um outro fone debaixo desse fone aí. Mentira. A produção já falou o seguinte, ó, Jonathan, a quantidade de pessoa que tá assistindo a live agora não tá condizendo com a quantidade de like que tá rolando aqui. Então, pessoal, dá uma moral aí. Relaxa, eu sei que essa hora já tá tarde, mas tá acabando, tá? Tá acabando. Vocês estão gostando? Estão gostando da live? Dá um ok aí pra gente aí, tá? Beleza. Turma, olha só que interessante. Vocês já fizeram todas as reuniões de rotina. Vocês já fizeram levantamento das atividades. Já fizeram aprovisionamento de material, serviço e recurso. Vocês já planejaram quanto vocês precisam de mão de obra efetiva e extra, tá bom? E, logicamente, ninguém passou isso pra você, não. De graça, não. Você tem que calcular isso. E se alguém falar com você que precisa de mais pessoas ou menos pessoas, você tem que conseguir falar como que você calculou isso, tá bom? Cara, poxa, continha de pão. Eu gastei 4 linhas e uma calculadora normal, nem é científica para fazer isso, não. De novo, gente, tem PCM que não sabe executar, que não sabe fazer essa conta, tá bom? Logicamente, Jonatas, é ferro e fogo assim, eu sempre gosto de colocar uma gordurinha, tá bom? Já que já deu aqui um HH aqui, eu coloco 10 pessoas aqui. Não tem problema nenhum. Não é isso que vai onerar no custo de uma grande parada. Tem coisa muito maior que dá para você trazendo e fazendo um planejamento bem feito. A mão de obra, nesse caso, não vai ser nem 0,1% daquilo que você vai gastar se for bem feito a mais, tá? Que eu estou dizendo, logicamente. Perfeito, turma? Vamos seguindo aqui. Olha só que interessante. Ninguém fala isso, tá? Na escola ninguém te ensina isso. Só vai te ensinar aqui no nosso curso de gestor de ativo 4.0 do Manutenção em Ação, tá bom? E isso vai falar lá. Olha que interessante. Turma, não pode faltar. Olha isso aqui. Facilities, tá? Olha aqui, ó. Facilities. Acho que facilities é até com Y, tá? Mas não importa, tá? Não importa. O mais importante é você olhar aqui, ó. Você contratou 8 pessoas a mais na nossa parada aqui. De novo, mas imagina que fosse 200. Imagina que fosse 300. Que fosse 400 profissionais a mais. Você lembrou que a quantidade de banheiros na sua obra, a quantidade de banheiros lá na sua empresa é suficiente para atender todo mundo? Tá vindo uma galera desses profissionais que é do sexo feminino. Você separou o banheiro para elas? Tô falando, as mulheres estão dominando o mundo, tá? Se você vê a Fernanda, a esposa do Igor, ela bate na gente aqui. Imagina nele lá, na casa dele lá, né? Poxa, o cara vai me matar se falar esse negócio desse na live. Vamos lá, bebedores, né? Água, né? Eu quase apanhei uma vez por causa de bebedor, tá? O cara pensa, a turma que me conhece, que já presenciou assistindo essa live vai morrer de rir. Foi verdade, tá? O cara chegou bravo perguntando quem que é Jonathan? Porque eu tinha quebrado o pau com ele, logicamente, ele já tinha passado os limites.
Mas ele chegou lá me procurando. E eu tava justamente lá no em campo a hora que o cara chegou. Tive que falar cara a cara com ele. Mas aí ele ficou mansinho com a hora que me viu, né? Se bem que eu tenho 1,71 m, o cara tinha 1,90 m. Poxa, vamos lá. Toca o pau, Jonathan. Para de contar a história, volta pra cá. Lanche. Muitas das vezes, se você às vezes vai trabalhar 10 horas, 12 horas, 24 horas, tem gente que não gosta de janta. A legislação até dá uma brecha para você não dar um lanche para as pessoas, porque leva para campo, né? Faz uma bagunça danada, marmitex e tudo e tal, tem que comer no restaurante. Enfim, trate nisso, pense nisso, converse com suprimentos, faça a interface valer, faça suas reuniões de rotina, trate isso aqui, ó, coloca em evidência. A alimentação, tá? Lanche, alimentação é a mesma coisa. Manual do fornecedor. Crie um manual do fornecedor. Fale para ele que as suas tomadas é do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, do fabricante Stack, do fabricante X, do fabricante Y. Tô ganhando nada aqui, tá? Essa live não é patrocinada. Essa live é gratuita para vocês, tá? Então, trate isso, faça um croquis bacana para que você entregue para o seu fornecedor aquilo que você quer receber dele, ferramentas, profissional, trate aquilo ali um escopo muito bem detalhado. Isso é muito importante, tá? Esse escopo deveria estar até aqui, ó, aqui em cima, no levantamento das atividades, aqui, ó, em serviços, tá? Serviços, faça um escopo, vou colocar aqui embaixo aqui, ó, tão importante. Faça um escopo de serviço bem feito, detalhado, tá? Detalhado, porque isso é muito importante. Perfeito? Beleza, turma? Não esqueça disso aqui. Facility é uma bomba, tá? Vou dar um outro exemplo que eu passei aqui. Tá bom, no meio da parada vai ter uma outra parada da subestação. Ou seja, todos os outros setores não vai ter energia elétrica. Tem como usar a máquina de solda sem energia elétrica? Não tem como. A não ser que você vá usar o oxicorte, né? Ali com oxigênio e acetileno. Tá bom. Cara, tome cuidado. O mais importante não é o detalhe de como que você vai fazer. É que isso pode acontecer e causa um transtorno danado, tá bom? Beleza, então lembre de tratar tudo isso. Então, já que você não vai ter energia elétrica, talvez faça num dia que você não vai ter parada. De repente, sua parada aqui, ó, nossa parada é de 15 dias, mas talvez você não vai trabalhar sábado e domingo. Então, faça a parada da subestação no domingo. Se for fazer ela no meio da semana, não tem jeito, eu vou ter que fazer no meio da semana, contrate geradores. Tá aqui, ó, dentro de facilities. Se você vai utilizar pneumáticas, contrate um compressor a óleo diesel, alguma coisa desse tipo. Beleza? Tranquilo? A ideia é não deixe passar nada, porque se deixar, você vai ser cobrado. E você vai ser cobrado, sabe quando? Lá no final da parada. Aliás, no mês você já é cobrado, você já é martelado, né? Mas lá no final fica bem pesado que as cobranças vão ser gerenciais, tá bom? Deixa eu tirar essa calculadora daqui. Show de bola, turma. Vamos seguir? Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Cara, interfaces, tá? Falei praticamente inúmeras vezes com elas, com vocês aqui, mas é importante mesmo, tá? Faça a interface com suprimentos, pega aquelas planilhas lá, controle, pega o seu ERP, faça o pessoal enxergar que aquilo é importante para você. Se faltar material, faltou planejamento. O pessoal não vai colocar a culpa nos suprimentos. Pode ter certeza, tá bom? Então trate isso, inclusive com pulso, antes de dar o problema, porque depois que der, cara, não tem jeito. Sinalize para todo mundo se precisar, para o seu gerente, para os supervisores, se bobear, a nível de gerencial lá, eles tratam até com o gerente dos suprimentos. Mas faça isso com parâmetros, faça isso com dados, com tudo aquilo que você fez levantamento desde o início do seu planejamento dessa grande parada, tá bom? Faça a interface com a portaria, faça a interface com a segurança. A segurança precisa treinar. Como é que ela vai treinar 200 pessoas no mesmo dia? Não tem espaço para isso, a não ser que você contrate um auditório, tá? E mesmo assim você sabe que a qualidade de um treinamento de segurança, isso aqui não é apenas para cumprir regulamento, tá? Não é. Vou colocar aqui até em caixa alta, tá? O treinamento de segurança é para você mostrar para a galera que está vindo te visitar que nós estamos numa grande parada e que as regras da empresa são essa. Não faz sentido, não trate segurança em segundo plano.
segurança, é valor, tá bom? Chover no molhado eu falar isso, vocês estão cansados de saber, mas é importante. A portaria às vezes tem um profissional para atender a portaria e um segurança para rodar. Às vezes ele precisa aumentar esse efetivo. E isso entra no custo da parada, tá bom? Então sinalize ele que vai ter 300 pessoas entrando na portaria naquele dia. Suprimentos, chover no molhado. Não vou nem falar mais dele aqui, tá bom? Senão vai estender muito a live também. E olha só que interessante que nós vamos tratar aqui agora. Top! Histórico da parada, tá? Aí nós estamos quase falando do pós, beleza? Quase falando do pós. Você precisa tratar tudo isso porque o pessoal vai querer saber. Início, meio e fim, não é um gerenciamento de projeto? Então, geralmente o pessoal vai te cobrar isso, tá? O pessoal vai te cobrar isso. Você pode ter certeza, ó. Deixa eu abrir uma outra planilha aqui. Eu até preciso falar desse cronograma aqui, mas vou falar aqui do custo, depois volto no cronograma de novo que eu já mostrei para vocês, tá? Custo previsto e custo realizado. Quando você colocou as suas solicitações de compra, você já tem ideia de quanto vai custar aquele material, de quanto vai custar aquele serviço. Seja que você pegou um orçamento com seus fornecedores, seja porque você analisou na internet, seja porque você tem o histórico da parada passada. Então você já tem um previsto para isso. E o realizado é se de fato aquilo que você planejou foi executado. É as entradas das suas notas fiscais. Então, na sua planilha lá de controle, lá de solicitações de compra com suprimentos, você consegue até puxar isso do seu sistema ERP, se não tiver um ERP, que você recolhe essas notas fiscais quando estão chegando com o seu setor fiscal, né? Nós não estamos falando que aqui nas interfaces, ó, nós falamos aqui em cima, quer ver, ó? Nós temos uma interface, inclusive, com o fiscal. Beleza, eles conseguem te passar isso aí. E você tem, de fato, o seu custo realizado. Esse é o mais importante, tá bom? Esse aqui é para te dar uma previsão, até para você não estourar muito esse realizado aqui daquilo que foi lá no orçamento do ano anterior, né? Definido no orçamento do ano anterior. Deixar até caixa alta, tá? Que isso é muito importante. E aí depois você vai fazer o quê? O relatório da parada. Você precisa definir e entregar o relatório da parada. E o que que o relatório da parada tem, tá? Vamos deixar mais para frente? Vamos deixar mais para frente? Tá. Antes disso tudo aqui, dessas interfaces aqui, ó, vamos fazer o seguinte, você precisa tratar o seu cronograma de uma forma muito mais criteriosa, tá? Eu não falei que tem as atualizações do macros, tá? Você pode ter também um relatório que a gente chama de flash com a curva S, né? A curva S é uma ferramenta muito importante mesmo, tá? Porque é ela que vai falar se o seu cronograma está atrasado ou não. O macro, beleza, mas aqui nós estamos bem no específico, beleza? E aí, ó, tudo aquilo que você traz o macro para cá e você mostra isso aqui do previsto e realizado, ó. O verdinho, curva planejada, o vermelho, curva realizada. E ele vai sinalizando se você está em linha, se você pode antecipar essa parada e se você vai atrasar. É possível fazer isso, tá? Mas trate isso. Outra coisa que eu não comentei lá no início, se preocupe com a previsão de chuva, tá? Imagine só, se você está na parada, aí é um ambiente aberto, começa a chover e você não previu isso. Aí não tem capa de chuva para o pessoal. Pior ainda, o ambiente que você estava trabalhando é com solda, então não pode trabalhar chovendo. O que acontece com a sua curva S? Vai atrasar. Vai sair da linha, porque você o quê? Simplesmente não olhou o cronograma de chuvas quando você foi analisar e fazer seu planejamento de parada. Então, às vezes, você tem que contratar uma tenda e isso precisa estar incluso no custo da parada, tá bom? Relate, né? Pontos relevantes. Coloque aqui, ó. A equipe de limpeza continua com a limpeza de acordo com as demandas repassadas com a frente de serviço, de manutenção e pela carteira de serviço. Confirmação da Madison, que é um fabricante, né? Que também, falando aqui de um tubulão, de uma peneira, enfim. Os detalhes específicos, coloque aí, tá bom? Coloque fotos, né? Do andamento da parada. Isso enche os olhos, principalmente da gerência. Mostra que você, como planejador, está tendo critério, está tendo zelo, está acompanhando a parada do início ao fim. Porque o seu maior trabalho aconteceu antes.
Agora é garantir que a execução vai acontecer e muitas das vezes nem passa mais na sua mão, tá bom? Mas você precisa mostrar e sinalizar isso para as pessoas, inclusive os supervisores. Ó, aqui a curva S está saindo fora aqui. E aí, você vai esperar o gerente cobrar a gente? Você vai esperar lá o presidente da empresa vir e falar assim: não podemos atrasar porque nós já temos que entregar produto tal dia? Tá bom? Top? Gostaram aqui da curva S? Entenderam como é que ela funciona? E ela é S por causa disso mesmo, tá? Se a gente diminuir aqui, ó, trazer o gráfico para cá, ó, deixa eu ver se vai dar certo. Vai dar certo. Ela faz tipo um Szinho aqui, ó, tá? Começa porque a demanda de atividades não é tão grande inicialmente, porque demora, você precisa trazer o pessoal, preparar ferramental. Então ela faz um S, depois dá uma alavancada grande e ao finalzinho ela dá uma estabilizada, tá bom? Acontece isso demais da conta. É muito normal, por isso o nome é curva S, beleza? Vamos lá. Falei aqui, ó, vamos falar aqui. Ah, tá. Vamos colocar aqui, porque às vezes vocês estão acompanhando aqui de como que eu estou preenchendo aqui. Depois essa live vai ficar gravada, vocês podem vir e voltar, né? Deixa eu deixar aqui no em específicos aqui para que vocês tenham isso como histórico. Top aqui, ó, caminho crítico, né? Ficar de olho nele. A curva S te ajuda a avaliar muito o caminho crítico, beleza? E aí eu falei de relatório da parada, né? Pra gente finalizar com chave de ouro aqui, ó. Vou mostrar para vocês um exemplo de relatório da parada, de relatório da grande parada, tá? Só um minutinho que eu tô abrindo o arquivo aqui. Olha só que interessante, ó. O relatório da grande parada, agora vocês vão ver aqui, né? O meu tá até em Word aqui, mas você vai mostrar, você vai entregar ele em PDF, pessoal. Fica lindo, né? Afinal, vamos fazer aqui, para vocês terem uma ideia. Arquivo, aula de informática agora, tá? Salvar como, marca aqui PDF. Pronto. Só isso. Deixa eu fechar isso aqui e trazer o PDF para vocês aqui. Aula de informática, tá? Com nós aqui não tem problema não, é ao vivo, é na hora. Então, relatório da grande parada de setembro, enfim, um exemplo de uma parada que eu fiz aqui, era de uma moagem de cimento. Aqui eu tinha o nome dos diretores, gerentes, planejador de manutenção, fica bem bonitinho, né? E aí tem, ó, o objetivo da parada, cronograma macro, detalhamento das atividades, principais atividades realizadas, relação mão de obra envolvida, atividades programadas, custo da parada, aqui tá forno, né? Mas pode ser moagem, né? Paradas, pontos positivos. Olha que detalhe interessante, né? Inclusive eu não falei, cara. Procurem, caso vocês já tenham uma parada anterior, se preocupem com ela, tá? Volta lá, vê o histórico. Faz parte do trabalho do planejador de manutenção ter isso na veia e ver o histórico anterior e tratar aquilo ali, tá bom? Olhem isso. Pendências para a próxima parada, olha só. Você, como planejador top que é, você já está deixando preparado para a pessoa que vai vir. Talvez pode ser você, talvez não, tá? Relatório fotográfico e anexo, né? E aí, olha aí, todos os objetivos. Aqui tem todo o cronograma macro com aquelas principais atividades, atividades independentes, levantamento de horas da parada, né? Previsto e realizado, aquilo que você planejou através do efetivo que você tinha próprio, mais aqueles 8 terceiros que você contratou. Como é que foi aquilo ali? Olha só, tudo detalhado, né? O realizado, olha aqui, deu 1,5 dias, total de horas de manutenção, 36. Só que foi 1,42, então antecipou, né? Olha só que legal. 34 horas de manutenção, lá nós estávamos falando de 150, né? Que era muito maior. Detalhamento das atividades preparatórias. Não falei que a parada começa antes. É bem antes, cara. É bem antes. Levantamento das necessidades, serviços, inputs, inspeções, notas de solicitações, planos de manutenção, ordens corretivas. Eu não falei, né? Então, seu plano de manutenção para a máquina parada tem que rodar bem naquele período, tá? Porque de repente você não vai ter essa máquina parada. Então, rode o plano de manutenção de máquina parada. Máquina funcionando é quando? Quando o equipamento voltar e antes, né? Antes você já tinha que ter feito ele, depois não faz sentido nenhum, beleza? Programação, programar os serviços, promover recursos, comprar, olha só que legal, cara. Olha, elaboração do cronograma geral, definição e análise de caminho crítico. Faz sentido esse caminho crítico? Pode acontecer alguma coisa errada? E se chover, tá bom?
Realização de visitas técnicas de fornecedores que você vai contratar. Tudo isso, olha só, tem muita coisa aqui, tá? Poderia ficar aqui falando com vocês até amanhã, mas essa live já dá mais de 1 hora já e por aí vai, ó. Principais atividades realizadas, manutenções do moinho, troca de grelhas, enfim. Várias as manutenções, coloca elas aí. Empresas que você contratou, mão de obras envolvidas, deixa determinada aí, ó. Mão de obra da parada, através, ó, de quantidade de pessoas. Olha só que legal. Tá? Então deixa tudo detalhado, que isso vai encher os olhos. Isso vai ficar lindo. Olha só, atividades planejadas versus previsto realizado. Olha só que legal. Olha aqui a reprogramar, olha. Tem uma quantidade aqui, tá bom? Olha só que legal. Levantamento de custo, né? Então você já tem as notas fiscais de entrada, coloca aqui o custo real. Você já tem o planejado através da solicitação de serviço e dos pedidos de compra, agora você coloca o realizado. Tá bom? Valores finais, enfim, aqui está sem valores, mas enfim, mostre isso com propriedade, mostre isso com ênfase. Se precisar, detalhe de novo, não tem problema. Esse relatório pode ter 10, 15, 20 páginas, eu nem sei quantas páginas tem isso, tem 10, tá? Relatório da parada programada, enfim, com todos os custos com serviço, né? Nós estamos falando que aqui em cima, estimado, real, materiais, mão de obra, né? Aqui pode ser mão de obra própria, você pode estimar, tá? Não tem problema. Observações, pontos positivos, pontos a melhorar, pendência para a próxima parada, tudo isso aqui. Relatório fotográfico, olha que lindo, cara. Coloca isso aqui, coloca as informações, serviço executado pela empresa tal, com regime de trabalho de 24 horas, nesse caso foi 24 horas, mas no nosso caso nós falamos que ia rodar só de 10 em 10 horas, né? Ou 10 horas por dia. É isso, tá bom? Olha só que legal. É isso, tá? Turma, gostaram? Sejam bem sinceros. Tentei entregar o máximo de conteúdo possível para vocês dentro dessa 1 hora, que é o nosso compromisso de estar sempre junto com vocês aqui. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Fico feliz demais de estar fazendo isso com vocês. É muito, muito importante para a gente. De novo, recadinho final. Se gostou, dá um joinha aí. Se não gostou, dá um dislike aí. Mas prefiro que seja um joinha de bom, né? Um joinha positivo, né? E aí, vai lá nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, todas elas estamos lá presentes com o Manutenção em Ação. Turma, deixa aí meu forte abraço. Se tiver alguma pergunta, eu vou responder rapidinho aí. Não deu para olhar o chat aqui agora, mas eu respondo até o final aí da live aí, tá bom? Forte abraço, Deus acompanhe vocês e até a próxima. Valeu!